autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene para a entrega de medalha Tiradentes ao senhor Ronaldo Razan de Gonlevski. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado a esta mesa. Vou botar aqui então. Convido para compor esta mesa de honra o nosso deputado federal Paulo Ramos, revivendo os momentos da Alerja. O nosso aniversariante da semana, o presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro, da FIERJ, Arnon Velmovitz. O presidente da Confederação Israelita do Brasil, Fernando Lotenberg. A mãe do nosso homenageado já se encontra ali, sentadinha, a dona Helena Gonlevski. E o nosso vereador Marcelo Ará. Fiquemos em posição de pé em respeito para ouvirmos o hino nacional.
Ronaldo Gonlewski, nascido em Copacabana, em 8 de novembro de 1948, filho de José Gonlewski e Helena Gonlewski, é rubro-negro, graças a Deus. Empresário, advogado, jornalista e editor da revista Menorá, herdada do pai, o paulista José Gonlewski, cujas edições internacionais já foram produzidas em 56 países. Visitou com essa finalidade mais de 160 comunidades judaicas em 5 continentes desse mundo. É a revista judaica mais antiga do mundo ainda em circulação. Tem o programa de TV Menorá na TV, o programa de rádio Confronto Metropolitana e jornal eletrônico Menorá Rapidinhas. Recentemente, vem fazendo filmes sobre comunidades judaicas em locais inesperados do planeta, como a recente produção Judeus na Nigéria. Com 70 anos bem vividos, 4 filhos e 2 netos, foi presidente da Fierj, cumprindo 3 mandatos. Foi vereador no Rio de Janeiro entre os anos de 1989 a 1992, sancionando a Lei Pró-Favela, Lei 1421, a Lei Gonlewski, que transformou as festas judaicas, Pessah, Rosh Hashanah e Yom Kippur em feriados municipais para o funcionalismo público. Aprovou também a lei que proíbe a propaganda nazista, a primeira em todo o mundo a coibir tal prática. Afastado da política partidária, disputou eleições para a presidência do Clube de Regatas do Flamengo, no qual ocupou as vice-presidências de Esporte Olímpico, Jurídica e de Secretaria, o do qual é sócio emérito. Lançou 3 livros, Com a Cidadania da Alma, Rapidinhas, Rapidamente, e recente publicou o livro Furacão do Gueto, uma trajetória judaica. Seus feitos para a comunidade judaica e carioca são dignos de louvor e aplausos, e é por isso que lhe oferecemos a medalha Tiradentes. Gostaria agora de passar a palavra para o nosso deputado federal, Paulo Ramos. Falando da tribuna, Ronaldo, quero te ver. Caríssimo deputado Alexandre Knobloch, que posso, apesar do pouco tempo de convivência, já também incluir no rol dos meus amigos. Obrigado. Querido Marcelo Ará, vereador, lembrado da nossa Suki Marricari, o sentido saudades. Senhor Arnon Vermovitch, que preside a nossa comunidade israelita, Fernando Lotenberg, presidente também da Confederação Israelita, Dona Helena, dizer que tenho certeza que hoje aqui todas as jovens estão invejando a senhora pelo seu filho Ronaldo Gonlewski. Meu amigo Ronaldo, eu dizia que, e quero fazer uma saudação a todos os convidados, na pessoa do Túlio Simões. Está vendo o Wagner Siqueira, que é o Túlio Simões. Tenho certeza que cada um que vê o Túlio lembra do Léo. É impossível, tenho certeza que o nosso Léo estaria aqui também hoje, mas está. Cumprimento a todos. Eu dizia que há muitos anos eu não via o Ronaldo de terno. Muitos anos. Mas eu quero registrar, e o que eu vou registrar todos sabem. O Ronaldo tem muitos defeitos, como todos nós. Mas o Ronaldo tem uma virtude, tem uma qualidade,
que faz com que os muitos defeitos nem apareçam. Ronaldo é amigo. Ronaldo é um grande amigo. E sempre é possível avaliar os grandes amigos nos momentos difíceis. E eu já assisti em muitas oportunidades, durante o longo tempo de convivência, eu já assisti ao Ronaldo socorrendo amigos sempre nos momentos de dificuldade. Mas também é muito bom saber da vida pública, especialmente também da vida do Ronaldo como jornalista. Ronaldo, nos programas que sempre conduziu e que conduz, como jornalista, Ronaldo sempre compreendeu a importância de unir os contrários, ouvir as divergências, saber que a divergência não pode afastar as pessoas. É possível divergir e preservar e fortalecer a amizade. Eu acompanhei vários programas do Ronaldo Gomes Leves e sempre nos debates ele reunia os contrários. Um exemplo para todos nós que sonhamos com a afirmação, a construção permanente do Estado democrático de direito. Então hoje eu venho aqui, primeiro, para manifestar ao deputado Alexandre Knoclop a minha inveja, porque eu nunca imaginei que o Ronaldo Gomes Leves ainda não tivesse a medalha Tiradentes, por tudo aquilo que ele representa. Mas quero dizer, Ronaldo, dizer a todos os seus amigos que eu tenho alegrias na vida, e todos podem ter certeza, uma das minhas alegrias é ter o Ronaldo Gomes Leves como amigo. Quero, portanto, concluir dizendo: nós estamos aqui sempre de passagem, todos nós, mas o Ronaldo está deixando uma marca, e a passagem do Ronaldo ficará sempre, permanentemente, no nosso convívio. Parabéns, Alexandre Knoclop, parabéns, meu irmão Ronaldo Gomes Leves. Vamos lá, saúde, felicidades. Eu vou encerrar fazendo uma brincadeira, porque Ronaldo é alegre e está sempre brincando. Um deputado Alexandre Knoclop lia o currículo sintetizado, porque senão não sairemos daqui. Falou que Ronaldo escreveu um livro, vou até ver o título aqui, rapidamente. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, entendeu? Não sei se é por ser um septuagenário, ele está nas rapidamente. Mas parabéns, Ronaldo. Sei que a comunidade judaica está se regozijando também por estar aqui, homenageando o Ronaldo. Que Ronaldo aqui no Brasil também representa a unidade judeus-árabes. Aqui Ronaldo é esse exemplo de convivência alegre e pacífica. Ronaldo, meu irmão, parabéns. Alexandre, parabéns também por essa iniciativa. Beijo para todos. Dona Helena, um beijo grande, meu irmão. Obrigado, deputado Paulo Ramos. Vamos passar a palavra agora para o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Fernando Lotenberg. Boa noite a todos. Senhor presidente da sessão, deputado Alexandre Knoclop, vereador Marcelo Arar, Arnon Velmovitsky, presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro, meu companheiro de
lutas da comunidade judaica, homenageado Ronaldo Gomlewski e sua família. Meus amigos, eu vou ser muito breve na minha saudação e já vou pedir desculpas, porque eu tenho um casamento de família em São Paulo hoje, mas fiz questão de estar aqui para trazer esse abraço para o Ronaldo. E me sinto muito à vontade na comunidade do Rio, nessa Assembleia, que é a primeira vez que eu tenho o prazer de estar aqui, entre amigos. Vejo na plateia o Mauro, a Patrícia, o Hélio, o Sérgio, enfim, tanta gente que eu não vou nomear para não deixar ninguém de lado, mas me sinto muito à vontade no Rio de Janeiro. E quis estar para homenagear o Ronaldo. Essa homenagem é muito justa e merecida, porque o Ronaldo é uma força da natureza. Eu aprendi a conhecê-lo melhor, mais recentemente, e admirar o seu trabalho. Não vou repetir os dados do currículo na federação, na Câmara dos Vereadores, editando a Menorá. O Ronaldo é um precursor. Ele criou leis sobre propaganda nazista, sobre feriados religiosos, que muitos anos depois foram adotadas na esfera federal. E ele também foi precursor ao criar um programa pela Federação Israelita do Rio de Janeiro, de levar parlamentares e formadores de opinião para Israel, que hoje na CONIB a gente continua seguindo nessa linha, que é muito importante que todos os que possam vejam a realidade da sociedade israelense e do Oriente Médio em primeira mão, e digo isso de coração, de algumas vezes que já fui, recentemente tivemos com os ministros do Supremo e do STJ, não há quem volte de lá sem uma impressão distinta. Então, queria deixar com vocês um grande abraço, essa homenagem para o Ronaldo. Vim aqui por você. Parabéns, muito sucesso, saúde e continue assim. Presidente, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Gostaria de passar agora a palavra para o presidente da Federação Israelita, Fierge, Arnon Velmovic. Arnon, parabéns mais uma vez. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, falar do Ronaldo é uma coisa que me enche de alegria, porque o Ronaldo realmente ele representa uma liderança judia forte. Ele sempre teve lado, ele nunca deixou de enfrentar os problemas que apareceram à sua frente. Eu conheci o Ronaldo há 35 anos atrás. Ele era presidente da Fierge, tinha uma situação em que eu tinha um problema, eu procurei ele, ele olhou e falou assim: olha só, eu vou, se a instituição não mudar de opinião, eu vou com você, aonde você for. E dali para frente nasceu uma grande amizade. E me lembro que ele sempre foi muito direto. Me lembro que quando ele foi se candidatar à reeleição, botaram o meu nome apoiando outro candidato. Ele me ligou já, quase que berrando comigo, né? E aí eu falei: não, Ronaldo, você sabe que contigo eu vou até o fim do mundo. Você é um cara que deu muito dinamismo ao judaísmo. A federação nós temos a federação antes do Ronaldo e depois do Ronaldo. A federação antes do Ronaldo era uma instituição que poucos conheciam, acho que até os judeus não conheciam bem. E depois do Ronaldo ele mostrou a cara. Ele mostrou ao Rio de Janeiro que nós somos uma comunidade organizada, que temos opinião, que devemos ser respeitados, que respeitamos o próximo e também queremos ser respeitados. Eu me lembro que ele criou o Telex Fierge, que era naquela época que não tinha internet, todo mundo ficava esperando o Telex Fierge chegar para você saber as novidades, né? E quero dizer que fico muito satisfeito de estar aqui homenageando o Ronaldo. Parabéns, Ronaldo, e que você continue assim. Você na sua última palestra no CIP, que você reuniu mais de 300 pessoas, você é uma pessoa que tem carisma, você se dedica, você quando faz alguma coisa, você realmente se empenha, e essa sua missão que eu também abraço dos Bnei Anussim, acho que realmente a gente tem que encontrar a solução para esse povo que quer ser judeu, né? Eu concordo inteiramente com você, e parabéns, mais do que justa essa homenagem. Boa noite.
Obrigado, Arnon. Gostaria de passar a palavra para o vereador da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Ará. Vereador, fica à vontade. Boa noite a todos. Saudando nossa autoridade máxima da comunidade judaica no estado do Rio de Janeiro, nosso querido Arnon Velovski. Saudo a todos os cariocas de origem judaica, saudando o nosso presidente da sessão, Alexandre Knoploch. Estendo minhas saudações também a todo o povo carioca, povo fluminense. Rapidamente, presidente, vou quebrar um pouco do protocolo e registrar a presença de umas pessoas muito especiais aqui nessa solenidade. Poucos eventos, tenho 10 anos na Câmara Municipal, 3 mandatos de vereador e poucas vezes vi eventos com tantas pessoas bacanas, Ronaldo e presidente Alexandre Knoploch. Então queria mencionar algumas dessas pessoas presentes. Antes de mais nada, temos que aplaudir a primeira-dama desse evento, a senhora Márcia Salomão Gomlevski. Ela que nos últimos 20 anos tem sido o braço direito, a companheira do nosso homenageado. Gostaria também de registrar a presença do presidente Dódeles, que tem feito um trabalho muito bacana à frente da Sinagoga da Barra, do Rabino Bonder. Sérgio Nisquier, que já foi vice-presidente da Fierj, um grande amigo, um grande irmão. Presidente, perdão. Serginho, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Uma das maiores militantes também da causa afrodescendente, Jurema Batista, nosso querido Gerson Hort, que já foi presidente do Conselho, Flávio Stanger, presidente do Conselho Deliberativo da Fierj, nosso querido Roberto, presidente da Associação do Arpoador e também assessor especial do governador, nosso querido amigo Dotorovitch, o Roberto do Monte Sinai, a Morá Patrícia, querida Morá Patrícia, que tanto já me orientou, me ajudou e que foi minha professora no LIES, no maternal, no CA, aquele período meio conturbado. Jorge Tredler, a quem eu homenageei, tive a honra de homenagear, sobrevivente do Holocausto, de 1938 a 1945. Jorge Tredler estava rodando ali por toda aquela região da Rússia, fugindo dos nazistas. Uma salva de palmas para o Jorge Tredler. E também os filhos do nosso homenageado, o Patrick e o Brúcio, o Júlio Daut, enfim, me perdoe se eu esqueci de algumas pessoas, mas realmente são pessoas muito especiais. Me perdoe me estender, presidente da sessão, mas eu não poderia deixar de mencionar todos esses amigos aqui presentes. E, presidente Alexandre Knoploch, nós temos uma difícil missão. Temos que honrar a caminhada Ronaldo Gomlevski como parlamentar, um dos primeiros parlamentares no Brasil que levantaram a nossa bandeira, um dos primeiros parlamentares de origem judaica que realmente fizeram um trabalho comunitário, principalmente no combate ao antissemitismo. Ronaldo, você não sabe, mas você me deu um grande ensinamento. Eu entrei na política muito incentivado pelos discursos, pela conduta, pela forma com que o Ronaldo Gomlevski fazia política. Eu admirava muito, admiro até hoje. Tenho ele como um ídolo. E eu ofereci para ajudá-lo numa campanha na década de 90. E Knoploch, eu fui fazer um evento para ele no Arpoador e fiquei 20 dias divulgando o evento, falando que o evento ia dar gente pra caramba, e realmente eu trabalhei para burro. Presidente, você não vai acreditar. No dia só tinha eu e ele nesse evento no Arpoador. Eu acho que eu escolhi a hora errada, eu não sei se eu não divulguei direito. Naquela época valia showmício, eu não sei se eu botei as atrações erradas. Só tinha eu e ele no evento. E o Ronaldo estava no auge da sua caminhada política.
E eu fiquei triste para burro. Eu tinha uns 20 anos de idade, aquilo para mim parecia o fim do mundo. E o Ronaldo, ele me deu poucas palavras, foram palavras muito profundas, muito sábias. E ele falou: Ará, não fica chateado, na vida não dá para ganhar todas. Tem momentos na vida que não adianta chorar, pior não dá para ficar. Então você tem que relaxar, eu não vou usar o termo aqui, você tem que relaxar e ficar tranquilo, está tudo certo, não é o fim do mundo. E eu usei, aquilo ali foi muito forte. E quando eu, às vezes, estou em situações muito difíceis, eu lembro aquele dia no Arpoador, que você usou essa frase: pô, Ará, relaxa, está tudo certo, não precisa dimensionar os problemas. Então, te agradeço por esse ensinamento. Quinoploc, falando, dando continuidade de levar em frente o legado de Ronaldo Gomes como parlamentar, eu não posso deixar de rapidamente ler uma das leis de maior relevância na Câmara Municipal, como o nosso presidente da Conib falou anteriormente, uma lei que foi copiada em todo o país, e é uma lei, Ronaldo, deputada Jurema Batista, é uma lei que todo mundo sabe. Tinham suásticas nazistas desenhadas há pouco tempo atrás, aí, nas ruas de Ipanema, de Copacabana. Eu fui em 2 delegacias, Ronaldo, todo mundo sabia, os delegados todos sabiam a sua lei de cor. Sabiam o número da lei, um sabia que era uma lei sua, o outro sabia a lei inteira, não sabia que era de sua autoria. Eu falei ao delegado ali do Arpoador e delegado de Ipanema, das 2 delegacias, ou seja, a sua lei conhecida e cumprida em todo o país, os delegados inclusive sabiam a pena da sua lei. Então vou rapidamente ler aqui a lei, não vou me estender, sancionada pelo prefeito Marcelo Alencar, de grande relevância para o nosso país e para a comunidade judaica do Rio de Janeiro e do Brasil. A lei do dia 23/8/1989, lei 1425, que proíbe a utilização dos símbolos nazistas. Artigo 1, de autoria do vereador Ronaldo Gomes, de 1989. Ficam proibidas no território municipal a fabricação, comercialização, distribuição ou a veiculação de símbolos, emblemas, propaganda, ornamentos ou distintivos que ostentam as cruzes suásticas ou gamada. Parágrafo único. A propaganda que se refere ao caput desse artigo abrange panfletos, outdoor, cartões pessoais ou profissionais, cartazes, realizado em táxis, ônibus ou caminhões, plásticos, adesivos para uso em veículos, publicações periódicas ou esporádicas. A desobediência ao disposto nessa lei implicará na imediata cassação do alvará da empresa ou profissional autônomo responsável pela produção, comercialização, distribuição ou veiculação do objeto ou propaganda, e também penalizado pelas leis da justiça. E quando eu estive nas delegacias, me passaram que a sua lei, em flagrante, ela levava também o cidadão à prisão imediata aqui no município do Rio de Janeiro. Então, parabéns. É uma lei do dia 24 de agosto de 1989, sancionada, aprovada na Câmara Municipal. Você tinha grandes adversários, tinha embates históricos na Câmara Municipal, com a Jurema Batista, se eu não me engano, a deputada Jurema Batista foi vereadora junto contigo, e sabe que você foi o vereador e um dos parlamentares nesse país, se não foi o parlamentar nesse país que enfrentou os maiores antissemitas, foi você. Então, a comunidade, ela tem essa dívida de gratidão contigo. Finalizo aqui minhas palavras, desejando, te parabenizando pela mais alta comenda aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, desejando mais 100 anos de vida, que você continue sendo referência a mim, ao deputado Alexandre Quinoploc, toda essa nova geração que está chegando. Mais 100 anos de vida para menorar, que é um trabalho espetacular, informa a todos nós o que acontece no judaísmo no mundo inteiro, e mais 100 anos de vida a você, que eu tenho certeza que com essa energia, essa disposição, você ainda tem muita vida, muita lenha para queimar, muita história para contar e muita coisa para fazer, tá? Parabéns, esse dia é um dia muito especial, é festa para a comunidade judaica aqui no Rio de Janeiro.
Antes de dar continuidade, eu gostaria de saudar a presença do secretário de Ciência e Tecnologia, Leonardo Rodrigues, o conselheiro da FIERJ, Sérgio Adelson. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente tem também aqui. O Alberto Klein, presidente do Monte Sinai. Desculpa, Serginho. Desculpa. Falei seu nome, desculpa. O nosso amigo Roberto Mota, assessor especial do governador do estado. A Merissa Benesbai, está correto? Benesbi, conselheira da Federação, da FIERJ. O Miro, presidente do CIB. A Yasmin e o Bruce, filhos do homenageado. Valentina e Nicolas, netos. E Pedro e Patrick, também filhos do homenageado. Yasmin, eu falei, tá aqui a Yasmin, ó. Yasmin e Bruce, Yasmin é filha e o Bruce filho. Cheio de herdeiros. Saudar também o Júlio da Riz, presente. Obrigado, Júlio. Antes de entregar aqui a nossa homenagem ao nosso amigo Ronaldo, eu vou quebrar o protocolo e chamar algumas pessoas que de forma breve possam falar um pouquinho sobre o homenageado de hoje. Então, vou pedir que a filha Yasmin Gonlevski vá ao nosso púlpito e diga algumas palavras. Seja bem-vinda, Yasmin. Boa noite. Estão me ouvindo? Importante. Boa noite. Bom, obrigada pela oportunidade de poder me declarar para você um dia antes do seu aniversário, pai. Ali está escrito jornalista, advogado e empresário, mas eu vou falar de uma outra modalidade que é professor. Eu vou falar aqui sobre o professor Ronaldo, vou falar basicamente sobre ensinamentos e aprendizados. O meu pai me ensinou a coisa mais importante da minha vida, integridade. Me ensinou sim a cumprir compromissos, a ser pontual, mas principalmente me ensinou a ser verdadeira, honesta, a ter caráter, a não enganar os outros. Quando íamos no clube do Flamengo, que é o time do coração dele, ele sempre dizia: "Você está vendo, minha filha, como eu cumprimento todo mundo, desde o presidente até o porteiro?" Assim ele começou a me ensinar sobre humildade. O meu pai sempre repete a frase: "Nunca leve sanduíche para banquete, minha filha." Depois de anos ouvindo isso, eu perguntei finalmente: "Ô pai, que banquete é esse que você acha que eu estou indo?" E ele me falou: "A vida, minha filha, a vida." Assim ele me ensina sobre amor próprio e alto valor. Quando eu tinha uns 5 anos, o meu pai estava me ensinando a andar de patins na praia. Ele me apontou um bueiro com uma lombada e ele disse: "Minha filha, não passa ali em cima." Eu falei: "Por quê, pai?" E ele me disse: "Não passa." Eu passei e me estabaquei no chão. Sobre isso é só isso.
Mais cedo ainda, com 2 anos de idade, ele me colocou em cima de um cavalo sozinha, coisa que para a maior parte das pessoas é um absurdo. E quando anos mais tarde eu caí de um cavalo na hípica, ele me fotografou chorando na ambulância. Um humor peculiar. Essa a modalidade de ensino do professor Ronaldo, a prática. E se cair, levanta e vamos embora em frente. Ainda pequena, o meu pai me deu um livro chamado Pai, Você é Fantástico. Eu acho que isso é autoexplicativo. Toda e qualquer questão que eu tivesse na minha vida, o meu pai me dava um livro de presente para que eu compreendesse profundamente e com base teórica aquilo que eu estava passando. O meu pai me educou através dos livros. Com 17 anos, eu falei para o meu pai que eu queria sair de casa. Ele disse, junta dinheiro e vai. Meu pai me ensinou sobre liberdade e sempre me fez acreditar que as minhas vontades eram possíveis, contanto que eu batalhasse por elas. Meu pai me ensinou a não reclamar das coisas. No 2º ano, antes de fazer a Marcha da Vida, uma viagem importante no colégio que eu estudei, o Liessing, ele me disse, não reclame de nada. Meu pai entende sobre não se vitimizar, não se tornar um problema para si mesmo e nem para os outros, mas sim uma solução. Meu pai nunca me apresentou problemas, só soluções. Ele me ensinou a procurar a luz de maneira independente quando eu estivesse no escuro, sem nunca ter saído de perto ou deixado de me dar a mão. O meu pai esteve ao meu lado sem pestanejar, em situações onde muitos pais condenariam os filhos. Sempre com um respeito, um acolhimento, uma amizade raros. Meu pai me ensinou que é possível discutir até o limite e terminar por concordar em discordar. Sem que com isso se perca o afeto pelo outro. Meu pai sempre foi meu guia de vida ambulante. Eu cresci com a impressão de que ele sabia tudo sobre todas as coisas. E volta e meia, eu me perguntava como é que podia caber tanto conhecimento dentro de alguém. Mas por incrível que pareça, os momentos onde eu pude experimentar maior ternura por ele, foram justamente aqueles em que ele me olhou e disse, minha filha, eu não sei. Nosso amadurecimento geralmente tira o pai da gente do lugar de sabe tudo para o lugar de ser humano com falhas, fragilidades. E diante dessa fortaleza que é o Ronaldo que vocês conhecem, poucos têm o privilégio de se relacionar também com a fragilidade que o humaniza. E eu sou feliz por ele confiar em mim, a ponto de se permitir ser frágil para além da condição de pai infalível. Eu costumo seguir os conselhos do meu pai. Ele um dia me perguntou, você conhece a história do Jacozinho? Eu falei, não. Ele falou então, o pai de Jacozinho disse para ele, nunca confie em ninguém. Nem em você, papai, nem em mim. Pois então, o pai colocou Jacozinho no topo de uma escada e disse, pula, Jacozinho, pula que eu tô aqui para te pegar. Mas papai, você não falou que não era para confiar em ninguém? Mas em mim pode confiar, Jacozinho, pula. E o pai saiu e Jacozinho se estabacou. Esse conselho eu nunca segui. Eu nunca deixei de confiar no meu pai, porque o meu coração sabe com toda certeza que ele nunca vai sair do pé da minha escada. Te amo, pai. Dando continuidade, só transmitir um abraço ao homenageado Ronaldo Gonlevski, do ex-prefeito Eduardo Paes. Mandou uma mensagem transmitindo um abraço carinhoso. Vamos continuar agora passando para o senhor Milton Naum, médico. Dizer que o senhor, bem-vindo.
O senhor tem 3 minutos, doutor. Fique à vontade. Deputado Alexandre, componente da mesa, família de Rony, eu vou obedecer aos 3 minutos, porque a disciplina faz parte, inclusive, do comportamento do Rony. Foi na Federação Israelita, foi no começo da Federação Israelita Democrática, aberta, de eleições diretas, que eu comecei a conviver com Ronaldo Gomlewski. E posso afirmar a vocês que conhecem ele e aos que não conhecem tanto, que o Ronaldo é exatamente um ser político-socialis. É um indivíduo que, além de sapiens, conseguiu desde o começo da sua vida, com certeza nos últimos 35 anos, com as atividades que já foram citadas aqui, da Federação Israelita, da revista Menorá, que começou com José Gomlewski, Zichrono Levrachá, que a sua alma seja abençoada, que continuou com a Câmara dos Vereadores, com seu trabalho jornalístico. E a verdade é que talvez, Rony, talvez, e quem possa dizer isso, talvez essa é a querida Lígia, ele é um ser político-social desde que ele nasceu. Eu acho que se ele falasse quando nasceu, ele ia discutir alguma coisa com o médico, porque ele é polêmico, ele enfrenta as coisas, ele é desbravador. E as atitudes do Ronaldo, que a gente vê desde cedo até hoje, com o que ele vai começar a fazer daqui a pouco, é característico de um desbravador. Por isso, esse sentido desbravador, essa coragem, merece uma homenagem, coincidentemente, da Comenda Tiradentes, que ilustra bem o que é coragem, o que é a defesa da democracia e da liberdade. Como eu quis respeitar os 3 minutos e não divagar, eu quis separar algumas características do Ronaldo. Fui ao dicionário e tomei nota, Rony, coisa que não é costume meu fazer, ler, mas eu vou terminar lendo algumas características que eu encontrei do Rony. Liderança, está no dicionário. Função, posição, caráter do líder. Espírito de chefia, autoridade, ascendência. Isso é Ronaldo Gomlewski. Iniciativa, ação daquele que é o primeiro a propor ou realizar qualquer coisa, tomar a si a responsabilidade de fazer algo. Isso é Ronaldo Gomlewski. Traço de caráter que leva alguém a empreender alguma coisa ou tomar decisões por conta própria. Disposição natural, ânimo pronto e enérgico para conceber e executar antes que os outros. Ronaldo Gomlewski. Audácia, tendência que dirige e incita o indivíduo a temerariamente realizar ações difíceis, desprezando obstáculos e situações de perigo. Ousadia, intrepidez, denodo. Qualidade de quem ou do que se caracteriza por inovação, arrojo, oposição ao já estabelecido. Ronaldo Gomlewski. Audacioso, adjetivo que consegue realizar coisas em circunstâncias muito difíceis, que enfrenta situações complicadas. Valente, em que há inovação. Arrojado, que demonstra petulância, que demonstra atrevimento, no bom e às vezes no mau sentido. Mas por último, a fraternidade, o amor ao próximo, a harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa. Yasmin, parabéns por tudo que você disse. E todos nós podemos dizer a mesma coisa ao Ronaldo. Parabéns. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra a deputada Jurema Batista. Deputada, a senhora tem 3 minutos, por favor. Já conhece a casa, fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. Quero, na pessoa da senhora Helena Lígia, mãe do nosso homenageado Ronaldo,
Gonlewski, saudar todas as mulheres que aqui se encontram e na presença do presidente dessa casa, dessa sessão nesse momento, deputado Alexandre, e todos os homens. Porque esse é o nosso mundo que nós vivemos, né? Tem homens e mulheres, e a gente tem que ser saudados e saudar. Que estamos aqui nesse momento, para prestar uma homenagem, pena que só são 3 minutos, porque eu teria mais de 30 horas para falar sobre essa personalidade que me trouxe para o mundo judaico. Todo mundo sabe que eu sou uma afrodescendente, né? Uma militante do combate da promoção da igualdade racial. E quando fui eleita, eu fui eleita em 92, em 93 ele me convidou para ir conhecer Israel. Imagina, né? Eu não tinha noção do que era Israel. Eu tinha todos aqueles preconceitos que se tinham de judeu. Tá? Judeu é rico, judeu é isso, judeu é aquilo. Quando ele me leva, e nós atravessamos o Mar da Galileia juntos, e nós fomos no Monte das Oliveiras, e aí eu fui tendo contato com esse ser humano especialíssimo. A repórter me perguntou, você acha do Ronaldo, ele é especial? Eu falei, especialíssimo. Por quê? É uma pessoa que toca no coração da gente com verdade. Ele não falou, Jurema, é isso, vamos lá ver. Vamos lá conhecer Israel. Vamos lá, do Muro das Lamentações à faixa de Gaza. Nós fomos, né? E foi assim uma coisa muito boa. Isso marcou o meu mandato de vereadora, meu primeiro mandato. Eu tive 3 mandatos de vereadora e uma nessa casa de deputado estadual. E eu tenho certeza que fui extremamente abençoada por essa pessoa maravilhosa que me levou a ampliar a minha visão de mundo. Porque é uma coisa você conhecer pelo Google, outra coisa é você ir no lugar, né, com um guia turístico, com uma pessoa politicamente correta, que me descortinou um mundo que eu não fazia noção do que era, né? Quando voltei para o Brasil, fui instada pelo senhor Alexander Lax a fazer a lei de lembrança do Holocausto. A primeira lei de lembrança do Holocausto foi feita por mim, né? Instigado pelo Ronaldo Gonlewski e pelo senhor Alexander Lax, porque eu falava, como é que pode ter acontecido isso tudo e na escola pública a gente não estuda isso? Estuda en passant. Assim como estudamos a história do povo negro no Brasil, que diziam que a gente foi abolido pela princesa Isabel, e depois a gente soube que houve quilombo dos Palmares. Aí a gente descortinou uma nova história. E assim a gente fez, né? É dia 19 de abril, só que 10 anos depois, a ONU fez o Dia Internacional de Lembrança do Holocausto. Mas a primeira lei foi feita aqui no município do Rio de Janeiro, inclusive depois foi feita em outros estados. Então, só para terminar, eu quero dizer a dimensão que foi para mim conhecer Ronaldo Gonlewski. Não de coisa pequena, mas de estar com ele. Porque quando a gente está com a pessoa no cotidiano, e a gente saía de manhã, entrava na van, ia para algum lugar, sabe? E assim, isso que a filha falou, né? Da simplicidade dele, uma pessoa simples, uma pessoa atenta aos mínimos detalhes, sabe? E eu fiquei muito feliz, sabe? A partir daí, abriu uma nova agenda, né? Social, política, humana, que foi conhecer o que aconteceu com a população judia durante o Holocausto, que 6 milhões de judeus foram assassinados. Eu sempre comparei a história do judeu com a história do povo negro, que, né, Patrícia, que o povo negro andava nos navios negreiros, chamados tumbeiros, porque eles já morriam, né, na travessia. A maioria morria, então eles chamavam de tumbeiros. E os judeus iam para as câmaras de gás, que eu conheci em Israel, depois conheci na Alemanha, e era a mesma coisa, né? Escravizados,
sem oportunidade, mas por tudo isso também aprendi que é um povo vencedor, viveu toda essa dificuldade, mas é um povo vencedor, assim como o povo negro o é, né? Nós não somos coitadinhos, que a filha do Ronaldo falou, nós não estamos aqui para mimimi, a gente quer o que a gente tem de direito, e para a gente querer o que tem de direito, temos que ter pessoas que pensem do lado ou à frente de nós. Ronaldo é essa pessoa, ele pensa anos-luz, ele vê longe e tem poder, como disse aqui meu ex-colega de Câmara, Milton Naú, tem visão, tem liderança, e que tem visão e liderança, tem poder de exercitar no outro o seu poder, que está lá interno, caladinho, mas quando alguém te toca, te fere, você levanta, não abaixa a cabeça, cai, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Boa noite! Parabéns, deputada Jurema. Gostaria de chamar agora para fazer uso da palavra na tribuna o senhor Wagner Siqueira, diretor-geral da Universidade Corporativa do Administrador. Boa noite, senhor Wagner. O senhor tem 3 minutos. Fique à vontade. Excelentíssimo senhor presidente, componentes da mesa já devidamente nominados, meus senhores, minhas senhoras, infelizmente, presidente, Deus não me concedeu a competência e a capacidade da síntese. Agora, em 3 minutos, preparei um longo improviso escrito, quando o Ronaldo me disse que poderia falar o tempo, mas vamos tentar, então, ficar nos 3 minutos. A vida é um gesto que se faz ou não se faz. Não são palavras, são ações. Isto é particularmente especial numa sociedade como a brasileira, que é pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, a intenção e a ação. Raramente a nossa sociedade toma consciência da distância, do gap que existe entre aquilo que ele anuncia, entre os valores proclamados e aquilo que ele efetivamente utiliza como valores de uso, entre aquilo que ele diz como teoria esposada e aquilo que ele efetivamente faz como teoria praticada. Ronaldo não diz o que vai fazer. Ronaldo mostra o que já fez, que faz e continuará fazendo. E essa é uma marca muito forte da sua personalidade. Uma pessoa que tem, e me lembro agora, presidente, querido Ronaldo, senhores, o grande texto de Arthur Koestler no Fantasma da Máquina, que nos fala do iogue e do comissário. O iogue sendo o pensador, o analista, o reflexivo, e o comissário sendo aquele que realiza as funções e que cumpre as tarefas assertivamente. O Ronaldo é o mais iogue dos comissários e o mais comissário dos iogues. Quer dizer, ele é a ponte entre o pensador e o homem de ação. Portanto, ele consegue conectar o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, e traduzir em ações, em movimentos, em construções muito diferenciados, que faz com que as circunstâncias se alterem e a realidade se faça. Infeliz a sociedade que precisa de heróis. Ronaldo não quer ser herói. Ronaldo quer ser apenas aquele que realiza em prol do bem comum. Há pessoas, e me lembro agora do disco da Revolução Francesa, da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Ninguém consegue gozar a liberdade, usufruí-la em plenitude, se não tiver serenidade. Ninguém consegue, e Ronaldo tem a serenidade de conviver com a liberdade com serenidade, porque senão nós teremos apenas um passageiro da agonia. E a sua filha demonstrou muito bem aqui hoje, no seu relato, quando fez o seu discurso. Ninguém consegue desfrutar da igualdade se não tiver serenidade. Porque quando não se respeita o outro,
quando não se coloca com empatia, tentando compreender como o outro vê, não como você veria se estivesse no lugar do outro. Você, se não tiver essa serenidade, você não será capaz de desfrutar da igualdade. Ninguém consegue desfrutar também da fraternidade se não tiver fundamentalmente a serenidade para aceitar a diferença, aceitar a divergência e buscar sempre o ponto de encontro na divergência, aquele ponto de convergência que faz caminhar. Convivi com o Ronaldo de forma intensa em 2 momentos que não poderia deixar aqui de relatar. Primeiro, na Câmara Municipal, quando nos elegemos vereadores, Jurema ainda não estava, veio depois, né? E lei orgânica, eu era relator da lei orgânica, que é a Constituição Municipal, trabalhávamos até 8 horas da manhã, e era incrível a capacidade de Ronaldo de conviver com os contrários, com os divergentes. Visitava todos os gabinetes dos vereadores. E os projetos e as propostas dele sempre tinham o interesse do bem comum. E essa é uma característica importante, porque mostra que o homem é um animal político, o homem é um animal social, e é através da boa política e do foco no bem comum, e é através da efetiva construção de políticas públicas corretas que se consegue levar uma sociedade em transformação, em avanço. O Ronaldo, em outro momento, foi muito importante. Eu já era deputado estadual aqui, já estou terminando, presidente, né? Em 92, quando ele me convidou e fui com o Jurema nessa viagem, ele era presidente da Fierge e fazia uma realização, um trabalho na Fierge fantástico, do seu ponto de vista inovidável, inesquecível. Vivi uma experiência existencial absolutamente indescritível. Primeiro, pelo grupo que Ronaldo convidou. Era um grupo tão díspar, de pessoas tão díspares, tão diferentes, que aquilo não podia dar certo. Como é que 12, 15 pessoas, que certamente que não se relacionariam no cotidiano da vida, todas muito representativas nas suas áreas, poderiam ficar 15, 18 dias juntas sem que houvesse atritos e fricções, dadas as diferenças ideológicas, de visão de mundo, enfim, de todo tipo de experiência. Mas fomos conduzidos pela liderança de Ronaldo e a busca do entendimento, aquilo que ele fazia na Câmara, ele se repetiu naquele grupo tão diferenciado, mas que por isso mesmo era tão rico. E é preciso que a gente lembre que no início, você vai às reuniões levadas pela programação feita pelo Ronaldo, e tem aquele embaraço de fazer a pergunta constrangedora, a pergunta difícil, que a gente estava achando que era difícil. Quem é que fazia as perguntas difíceis no nosso lugar? Era sempre o Ronaldo. Ele fazia a pergunta difícil, na primeira vez ele fazia, na segunda vez, daqui a pouco a gente estava todo mundo à vontade fazendo as perguntas que quisessem. E aí tivemos experiências muito ricas, né, Jurema? Por exemplo, na colina de Golã, para entender a dimensão estratégica. E aquele guia nosso, que tinha sido um oficial, que tinha lutado para tomar a colina de Golã, e tinha perdido colegas ali, e quando começou a relatar a sua experiência, começou a chorar. Foi um momento forte. Nos kibbutz, distintos kibbutz que fomos visitar, inclusive um kibbutz fundamentalmente de brasileiros. Em Jerusalém, para compreender a complexidade daquela cidade, e que não é à toa que a gente fica pensando assim, será que vamos colocar uma embaixada logo em Jerusalém? A gente vê que não é tão simples, as coisas são complexas. Compreendendo o lado oeste da cidade com os muçulmanos, a divisão dos cristãos, entre cristãos romanos, cristãos ortodoxos, enfim, já estou terminando. Eu não consigo, mas vou terminar, estou terminando. Aquela complexidade. Bom, uma experiência fantástica que Jurema deve lembrar muito bem. Fomos levados a conversar com os colonos judeus assentados na faixa de Gaza, entrevistando os colonos, conversando com eles. 8.000 colonos ali. E a noção clara para nós da impossibilidade de tirar aqueles colonos dali. Anos depois, poucos anos depois, Ariel Sharon, né, não foi fácil tirar
os colonos assentados na faixa de Gaza. A conversa que tivemos com o general comandante militar, difícil, com um tipo de discurso, que nos colocou nos ônibus, um ônibus blindado, que tinha uma fresta apenas como janela, 2 ou 3 soldados dentro do ônibus em pé, com arma, a gente entrando na faixa de Gaza, aquela garotada jogando pedra, as pessoas não sabiam se aquelas pedras eram pedras ou eram bombas, a tensão, o estresse dos soldados. Entramos na faixa de Gaza e fomos conversar com o general prefeito da cidade, com as vicissitudes, as dificuldades daquela cidade complicada, daquela faixa. Enfim, vivemos as experiências também que ele nos proporcionou de visitar os sítios cristãos importantes e muitas outras que poderíamos falar aqui, mas tem uma que me marcou profundamente. Quando chegamos à montanha de Massada, Ronaldo me convidou para subir, ele nem lembra disso, para subir com ele sozinho, a pé, o monte. E ele me disse assim: toda vez que eu venho aqui, eu tenho que subir a pé, eu queria que você fosse comigo. Eu fui. E ele foi me contando a história de todo aquele problema, daquele martírio dos heróis judeus no Monte de Massadas, mortos pelos romanos. E no meio do caminho ele me disse assim: ô Wagner, eu me senti judeu mesmo quando eu subi pela primeira vez aqui o Monte de Massada. E completou: judeu brasileiro e brasileiro judeu. E interessante como ele me marcou com aquilo e me emocionou muito. Ele, sem perceber, continuou a história. Depois descemos juntos, também a pé. Então veja, esse é o Ronaldo. Ronaldo Gonleves, que é um líder e um pai amoroso, sua filha também descreveu aqui, mas também um líder numa sociedade em que a liderança é uma espécie em extinção, porque as organizações e a sociedade estão formando gerentes, não líderes, está formando gerentes para a conformidade e para a rotina, para a burocracia, para fazer o que está no gibi, para fazer apenas o feijão com arroz. Nesse sentido, o compromisso do Ronaldo, ele é o nosso herói, o nosso líder, porque ele quer ser apenas o que ele é, um transformador, um realizador automotivado, uma pessoa fundamentalmente comprometido com o próximo. Eu não poderia encerrar sem lembrar um pensamento, e estou terminando, presidente, um pensamento do padre Santo Agostinho, que dizia assim: eu procurei Deus e não encontrei. Eu procurei o próximo e não encontrei. Eu procurei a mim próprio e não encontrei. E eu procurei o próximo e encontrei os 3. Ronaldo é uma vocação humana dirigida fundamentalmente ao amor ao próximo. Parabéns, Ronaldo. Muito obrigado. Parabéns, Wagner. Gostaria de... Pode estar? Eu estou olhando para você. Obrigado. Gostaria de chamar o próximo orador, o senhor Moisés Ackerman, presidente do Conselho de Grandes Beneméritos do Flamengo. Aliás, está 0-0 o jogo. Obrigado. Senhor Moisés, o senhor tem 3 minutos, seja bem-vindo, fique à vontade. Muito bem, boa noite a todos. Eu simplesmente vou falar sobre 4 datas. A primeira delas é o dia de hoje, 7 de novembro de 2019. Uma data que, por inspiração do senhor deputado Alexandre Quinópio, da mesa, comete um ato de justiça, um ato de reconhecimento, acima de tudo, dessa outorga. A outorga de uma comenda é tanto quanto a nota que um aluno tira depois que faz uma boa prova. Aqui na presença do Bruce Gomlevski, que eu quero lembrar que a outorga é igual ao aplauso que você recebe diante de uma peça que você faz.
ou da Yasmin, que está aí presente, ou do Patrick, quando ele comete também as suas grandes glórias. Então, hoje, esse aplauso é para quem, obviamente, entende o que significa uma outorga. Mas há um detalhe que eu quero dizer ao meu irmão, ao meu sobrinho, ao meu amigo Ronaldo Gomlewski. Há uma coisa que todos nós devemos ter na consciência, é de que quanto maior for o sucesso, maior é a responsabilidade social que cada um de nós deve ter. Ou seja, não podemos jamais nos embriagar pelo sucesso. O sucesso tem dois lados. Tem um lado que atende à vaidade, ao ego, a essa demonstração de carinho, mas por outro lado, ele pode também se transformar num veneno perigoso, de intoxicar a tal ponto a pessoa que recebe a homenagem e fazer com que ela estacione. Essa, portanto, é uma data feliz, cujo recado é esse. A segunda data, que eu gostaria que todos, por favor, é a data de amanhã, dia 8 de novembro, quando Ronaldo Gomlewski comemora 71 anos de idade. Pediria que todos se levantassem e nós pudéssemos cantar aqui um parabéns para você. Vamos lá. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado. Agora, senhor presidente, no dia 8 de novembro, me remete, depois de agradecer a todos a gentileza de entrar nesse canto de parabéns, vendo ali o Jorginho se levantar. Jorginho, no dia 8 de novembro, vendo algumas figuras, eu vi o nosso querido Zequinha, que é o grande responsável por essa obra que aqui está, Ronaldo Gomlewski. Zeca Gomlewski, outro não é, senão o pai do Ronaldo. Quem o conheceu, está ali o Milton, está ali o nosso Rotenberg, quem viveu o CIB, os anos dourados, pôde entender exatamente o que o Zequinha e a nossa querida baronesa Helena Liz Jazan de Gomlewski fizeram por aquele clube e pela nossa juventude. E eu tenho que dizer a vocês também uma coisa de público. Foram ele, Zequinha, que me permitiu chegar perto de um microfone e gostar de falar o que eu estou falando com vocês. Ou seja, o microfone virou uma coisa que se integrou de tal maneira nos meus prazeres que eu nunca mais larguei. E agora, agradecendo ao Zequinha, essa coisa maravilhosa que nos fez ter o convívio, a liderança, a personalidade do Rony, tem uma data muito importante, que é 15 de novembro, quando o Clube de Regatas do Flamengo comemora 124 anos. Eu tenho não só a honra, a satisfação de ser um dos grandes beneméritos do Clube de Regatas do Flamengo, somos apenas 30, e dentro desses 30, eu trago uma outra glória, uma outra honra de ser o único judeu entre esses 30 e o único judeu que em 124 anos de clube chega à classificação de grande benemérito e de presidente do Conselho dos Grandes Beneméritos. É verdade que, se tivesse outro judeu, teria que disputar com ele. Mas acontece que, por uma questão de consenso, me deram essa honraria. E a última data, que é uma data que ela vem cair dentro de nós nesse momento, e que eu deixei justamente para sublinhá-la no final, é a data de 9 de novembro, portanto, depois de amanhã. No dia 9 de novembro de 1938, na cidade de Munique, Alemanha, deu-se a Noite de Cristal. A Noite de Cristal foi o ponto em que se deflagrou por toda a Alemanha, por toda a Europa, a perseguição definitiva dos judeus.
o que eles chamaram de solução final. 81 anos são passados e nós ainda vivemos preconceitos, perseguições, não só aos judeus, de uma maneira hoje menor, porque o judeu saiu para a luta, mas aos negros, aos homossexuais, a todos aqueles que são a diversidade dentro de uma sociedade que precisa, acima de tudo, ser justa, igual e, acima de tudo, dentro dessa convivência que Ronaldo Gomes Levski sempre em sua vida pregou. Era somente isso. Parabéns ao deputado, parabéns, Ronaldo, parabéns, minha querida baronesa. Boa noite a todos. O deputado Alexandre Knoploch foi ao banheiro, mas eu confesso que fiquei aqui instigando para que fosse, para que eu pudesse desfrutar, pelo menos desse momento histórico, ainda que muito rapidamente, dessa homenagem, estar aqui assumindo a presidência. Sou o deputado Rodrigo Amorim e tenho aqui ao lado o deputado Knoploch, um grande amigo, um grande irmão, feito muitas ações aqui em prol do Rio de Janeiro e ratifico a homenagem. Sou seu fã, seu admirador, respeito a sua trajetória como político, personalidade, radialista, empresário e reconheço tudo que Vossa Excelência fez para o Rio de Janeiro. Dando prosseguimento, passo a palavra ao senhor Sérgio Sobreira. O senhor dispõe de 3 minutos, senhor Sérgio. Muito obrigado. Boa noite. Meus amigos presentes, é com imenso prazer e grande orgulho que hoje estou nessa casa para prestar homenagem ao meu querido amigo e irmão Ronaldo Gomes Levski. Falar do Ronaldo Gomes Levski é muito fácil. Um amigo autêntico, generoso e solidário a todos que o conhecem e são seus amigos fiéis. Desde que nos conhecemos, Ronaldo colocou seu coração e alma para o nosso projeto de resgate dos judeus emergentes, cuja história ainda precisa ser contada e revelada por mais pessoas que desejam conhecer o lado B dessa saga dos judeus no Brasil desde a época do descobrimento. Seu trabalho tem sido impecável nas produções de filmes em vários países e visitas às comunidades emergentes do Brasil que estão buscando reconhecimento histórico. Sua mídia, através do Grupo Menorá, tem sido sistemática e pontual na abordagem de temas que até 5 anos atrás era tabu para a comunidade judaica organizada. Ronaldo tem sido incansável em registrar histórias antes nunca contadas. Recebeu os judeus da nação de braços abertos, dando todo o apoio necessário. E somente uma pessoa com muita sensibilidade pode perceber o quanto de injustiça nosso povo sofreu por mais de 300 anos e se fragmentou ao longo dos séculos, para que hoje pudéssemos, com seu apoio, resgatar aqueles descendentes que buscam voltar às suas raízes judaicas. Em nome da Congregação Judaica Penior, Congregação Judaica Sharei Shalom, CJ Brasil, representada por mais de 20 comunidades no país, temos a satisfação de homenagear e prestigiar nessa data a entrega da medalha Tiradentes com muito louvor e justiça para um grande judeu e cidadão do nosso Estado. Em nome dos judeus da nação, o nosso muito obrigado e o que é eterno lhe dê muitos anos de vida, saúde e paz para você e toda a sua família. Obrigado. Shalom. Obrigado, Sérgio, meu colega da área de TI. Próximo orador inscrito é o senhor Carlos Weisman. Senhor Carlos, boa noite, bem-vindo. O senhor tem 3 minutos. Bom, eu vou ser breve também. Querido Ronaldo, boa noite. Dona Helena, demais familiares e amigos, boa noite a todos. Foi tomado de uma certa dose de surpresa e um monte de orgulho que eu recebi o seu convite, Ronaldo, para aqui falar alguns poucos minutos representando seus amigos. E aí eu fui buscar nos textos o que é ser amigo. Na Torá, a nossa Bíblia, o Antigo Testamento, a primeira menção da palavra amigo vem no 5º livro, que diz: seu amigo é aquele que é como se fosse sua própria alma. Em hebraico, a palavra amigo é haver,
que vem da palavra conectado, o que se explica por si só. É claro que é importante, Ronaldo, a gente falar um segundo aqui de história. Eu te conheci na casa de uma pessoa que inclusive está aqui presente, num debate para a candidatura da Federação Israelita em 1900 e vovô garoto. E naquele momento você foi levado pelo Paulo Goldras, e naquele dia você mostrou quem era o Rony. Uma pessoa muito direta, muito objetiva. Um dos presentes entrou num debate extremamente acalorado contigo, e lá pelas tantas, você já não aguentando mais debater, a pessoa fala para você: Rony, eu não estou te entendendo. E você provavelmente nem se lembra disso, você respondeu: claro que você não está entendendo, você é surdo. E daquele momento ali surgiu uma amizade, um carinho, um respeito, uma profunda admiração, porque você é uma pessoa que tem ideias, que tem opiniões. O cantor Amado Batista diz que só é teimoso aquele que acredita no que diz. O restante é burro mesmo. E o Milton Nascimento diz que para ser seu amigo, que é tão importante ser amigo, que a gente tem guardado o lado esquerdo do peito. Machado de Assis disse que abençoados os que possuem amigos, os que têm sem pedir, porque amigo a gente não pede, amigo a gente não compra, amigo a gente não vende, amigo a gente sente. Amigo é a base quando falta o chão, e há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos, e há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. E foi esse sempre o seu maior ensinamento para todos nós, Rony, que como seus haveres, seus amigos, convivemos com seu didatismo único, aqui muito bem dito pela Yasmin. Ou acredita e luta, ou deixa de lado. E você foi muito importante em um monte de decisões na minha vida. Você é assim em todos os momentos. Você acredita e luta para confirmar que o seu Flamengo é o melhor time do mundo, que os judeus ben-anussimos excluídos merecem ser tratados como judeus, e que um amigo nunca vira as costas para o outro, sendo judeu ou não. E incrivelmente, mais incrível mesmo, que eu sou um amigo digno desta honra de estar aqui falando em nome dos demais para você. Respeitando a sua teimosia no mantra que você mesmo criou, de que um amigo tem que sempre estar por perto, mesmo que longe e nem sempre falando todos os dias, o meu testemunho é de uma pessoa com um caráter simplesmente irretocável. Um ombro para qualquer choro, uma mão estendida para nos tirar de qualquer buraco e um coração que não cabe no peito. Você é um exemplo de tudo, mesmo que eu discorde de um monte de coisas. Porque diferente do Rony de 35 anos atrás, quando você embateu com aquele debatedor quando nos conhecemos, esse Rony de hoje é ainda melhor, ainda maior, ainda mais leal e mais ouvinte, mesmo que isto te custe alguns fígados por dia. Nós todos aqui te aplaudimos de pé. Não o fazemos por nenhuma outra razão, mas simplesmente porque você é o cara. Que essa medalha tão valorosa e justa que o deputado Alexandre te oferece seja um exemplo para todos nós. A valorização de um homem de caráter, de bem e do bem. Lembro de uma outra passagem bíblica que fala ler lerá. Nessa porção da Torá, a Bíblia judaica, Deus manda Abraão sair da terra de sua cidade e depois da casa dos seus pais, porque essa saída não seria geográfica e sim emocional. E esse tem sido o rumo que você tenta trazer para todos nós, o de olhar de uma forma mais ampla, de debater de forma mais profunda e de aceitar que pode existir uma verdade invisível. Meu carinho, meu afeto, meu respeito e, acima de tudo, toda a minha admiração são com certeza absoluta a de todos que estão aqui presentes. Irmão Ronaldo, família a gente não escolhe, amigo sim, e se eu nascesse 1000 vezes, eu te escolhia para ser meu amigo. Obrigado. Parabéns, senhor Carlos. O jogo continua 0-0, Ronaldo. O Botafogo está pressionando, hein? Por incrível que pareça.
Próximo orador inscrito, aliás, não inscrito, né? Estou acostumado tanto com a sessão aqui. Próximo orador, o senhor Roberto Vitagliano. Senhor Roberto, seja bem-vindo. O senhor tem 3 minutos. Em primeiro lugar, Ronaldo, eu queria agradecer essa verdadeira comenda, né? Que é a gente poder falar dessa extraordinária pessoa, desse ser humano que é o Ronaldo. E as primeiras felicitações vão para o deputado Alexandre Knoploch, que propôs essa homenagem, uma homenagem dirigida às pessoas que realmente contribuem para a democracia, para a cidadania, para a transparência e, sobretudo, para exemplos de coragem. Eu sempre tive uma profunda admiração pelo povo judeu. A minha aproximação com o Ronaldo faz com que, além da admiração, hoje eu tenha afeto, preocupação e acompanhamento em tudo que diz respeito ao mundo judeu, a Israel e tudo mais. E a minha convivência com o Ronaldo é no programa da Rádio Metropolitana Confronto. E um programa em que a gente se delicia, né, com a inteligência, com a coragem, com a capacidade de divergir e ao mesmo tempo convergir, não é? A capacidade de aceitar críticas, né? Até o próprio Flamengo, que eu acho que ele não aceita muito não, mas enfim, o programa é alguma coisa de espetacular, é único aqui na cidade do Rio de Janeiro e no nosso estado. As pessoas participam realmente, ninguém manda um recado e é lido aquele recado fazendo uma referência, fazendo um elogio ou fazendo qualquer tipo de observação. As pessoas participam, as pessoas batem boca com o Ronaldo retruca e o programa segue. No dia seguinte, aquela pessoa é recebida no programa com o maior carinho, com a maior atenção. É um programa em que há pouco tempo participou o atual presidente da República, participam ex-prefeitos, parlamentares, enfim, intelectuais, pessoas do mundo da arte. Então é uma tribuna aberta e que tem muito a ver, Ronaldo, com a homenagem que você hoje recebe aqui por iniciativa do Alexandre. Me parece que a fala da Yasmin passa muito, né, dessa figura humana do Ronaldo, né, que é capaz de acolher aquele que o criticou, que o combateu, mas que quando ele vê que a pessoa está precisando, ele vira para um outro amigo que por uma razão ou por outra possa ajudar, porque é na área em que é possível isso ser feito, ele se prontifica imediatamente e pede essa característica humana do Ronaldo, né? Que é às vezes difícil, porque muitas vezes a primeira impressão do Ronaldo que passa é de um sujeito intragável, agressivo e muito pouco razoável, mas ele é exatamente o contrário. Ele é profundamente humano, é profundamente razoável e é fraterno. E aquilo que o Wagner Siqueira disse, o próximo, e ele vê dessa forma, não é quem está do seu lado físico não, geograficamente falando, o próximo é aquele que precisa. E quando alguém precisa e o Ronaldo toma conhecimento, ele sempre procura ajudar de alguma forma. Então, Ronaldo, eu quero dizer a você que eu também me sinto aqui homenageado com a comenda que a sua homenagem, que a sua amizade me permite. Parabéns, saúde, a dona Helena, a Márcia, ao Bruce, ao Pedro, ao Patrick e a Yasmin. E a todos os seus amigos que eu tenho certeza hoje também estão com o coração em festa. Muito obrigado. Obrigado, senhor Roberto, parabéns pelas palavras. Gostaria agora de convidar para finalizar essa etapa da cerimônia o senhor, não tão senhor, Bruce Gonlewski, ator, diretor, produtor e filho do nosso homenageado. Senhor Bruce, seja bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu fico muito emocionado de ouvir tantas palavras tão bonitas em homenagem
ao meu pai, que eu amo muito e que eu tenho acompanhado nos últimos 44 anos. É muita emoção essa noite. Parabéns, pai. Em nome de toda a nossa família, eu queria te dar parabéns pelo dia de hoje. Você merece todas as condecorações, homenagens, honrarias que existem nesse país, pelo seu trabalho, pela sua trajetória, pelo homem que você é. Você é muito mais do que um pai maravilhoso, um filho maravilhoso, um marido exemplar, um avô super atento, preocupado com a vida dos seus netos, que te amam muito. Você é muito mais do que isso. Muita gente mencionou a palavra amigo, e eu escolhi exatamente essa palavra para falar um pouco disso. Então, todos os membros da nossa família sabem que você é o melhor amigo, o amigo para todas as horas, para todos os momentos, o maior aliado, companheiro que alguém pode ter nessa vida. Você é de uma generosidade rara, uma generosidade que sempre coloca os outros em primeiro lugar. Muita gente falou isso aqui hoje e é verdade. A gente sabe que pode contar com você sempre, sempre, em qualquer situação. Obrigado por nos apoiar sempre. Eu me lembro quando desde muito pequeno eu te acompanhava nas reuniões de campanha política que você fazia. Obrigado por ter me levado no Morro do Alemão, no Morro da Babilônia, me mostrado um pouco dessa cidade que às vezes a gente que mora na Zona Sul não vê. E eu sempre admirei, extasiado e muito admirado, você discursando com desenvoltura sobre qualquer assunto, sempre preocupado em defender e apoiar quem mais precisava e quem mais precisa. Com você eu aprendi a buscar sempre a verdade, a falar o que eu penso sempre. A sua garra inabalável, a sua liderança, o seu empreendedorismo são marcas para toda a minha vida e são uma grande inspiração para toda a nossa família. Todo o seu trabalho como líder comunitário, seja na Fierge, seja como vereador, seja no Flamengo, na Menorá, sempre foram voltados para melhorar a vida dos outros, para defender a comunidade, para trazer melhorias reais e bem-estar para a sociedade. Não um projeto de poder ou tentar ficar na carreira política como uma carreira, né? Ou por vaidade, como muitos políticos hoje em dia, né? Você sempre quis o bem-estar do outro. Com você, além de ter aprendido a falar a verdade, doa quem doer, eu aprendi a não ter vergonha de ser quem eu sou. Eu aprendi a não ter vergonha de ser judeu, desde muito pequeno. A sua força extrema, a sua competência rara, seu carisma é único. Nos inspiram todos os dias. A gente é privilegiado de ter você sempre por perto. Você é um modelo, um exemplo de ética para toda a nossa família. A sua grande obra, o seu talento falam por si. Muitos beijos de todos nós, Valentina, Nicolas, Pedro, Yasmin, Lígia, Márcia, Guile, Débora, Júlia, Lucila, Floriana, todos nós te amamos muito. Parabéns, feliz aniversário. Parabéns, Bruce. É chegado o momento da entrega da medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por este parlamento ao jornalista, advogado e empresário Ronaldo Razan de Gonlewski. Um reconhecimento dessa Casa de Leis aos seus feitos não só para a comunidade judaica, mas também a todo o povo fluminense. Ronaldo, essa aqui é sua.
Ronaldo, agora é a sua vez de falar. E você escolhe onde quer. Vai descer ali? Aliás, Ronaldo, esse ano ainda gostaria de contar com a sua presença que o nosso querido Jorge Jesus também será agraciado com a medalha Tiradentes. Eu gostaria que o senhor estivesse aqui para a gente junto, e se Deus quiser, após o título da Libertadores. Boa noite a todos. Meu querido deputado Alexandre Knoplor, que eu ajudei a eleger com um votinho. Você falou do nosso Jorge Jesus. Eu desconfiei muito dele no começo. Mas hoje não tenho a menor dúvida que ele já ganhou. Independente dos resultados, ele está dando aula de como o brasileiro deve se comportar. Não é única e exclusivamente relativo ao futebol. Ele fez jogadores come e dorme, que é o tipo de coisa que acontece no Brasil hoje em dia, e quem quiser duvidar disso, dê uma olhadinha para a seleção brasileira, e quem tinha orgulho de torcer pelo Brasil, time de futebol, seleção brasileira, hoje vê a seleção brasileira jogando e chora, como é o meu caso. Mas, por outro lado, tem o Jorge Jesus no Flamengo, que faz os caras correrem, faz os caras matarem e fazerem gols, um atrás do outro. Daqui a pouco vai sair. Deve estar acabando o primeiro tempo, já vai ter gol do Flamengo aí. Mas, meu querido Alexandre, eu quero agradecer a todos e a todas vocês que estão aqui presentes. E uma das coisas que passa pela nossa cabeça normalmente é como é que vai ser o nosso enterro. O que vão dizer quando a gente morrer? Eu já posso morrer. Ouvi aqui as coisas mais interessantes a meu respeito, que nem eu mesmo imaginava que tinha essas características. Alexandre, eu posso confessar, e eu sei que você não tem nenhuma razão para não gostar do que eu vou dizer. Quando você me sugeriu receber a medalha Tiradentes, a comenda Tiradentes, eu falei para você, eu não quero ganhar. Eu não quero essa comenda. Chama o Jorge Jesus e dá para ele, porque ele merece. Ele faz sorrir e chorar de alegria hoje, a cada fim de semana e a cada meio de semana, no Maracanã, mais de 60 mil rubro-negros. Se o Maracanã hoje fosse o Maracanã dos 200 mil, lá estariam 200 mil rubro-negros chorando de alegria, porque ele conseguiu montar um time que corre, que faz gol e que não para, que continua em busca do sucesso e da vitória. Então, esse convite que você me fez, eu já aceitei e eu quero estar aí na mesa. Você vai me colocar à mesa junto com o Jorge Jesus, que eu vou fazer um bom discurso para ele. Mas eu quero dizer o seguinte: eu aprendi na minha casa, no dia que eu fiz 13 anos, a me comportar do jeito que eu me comporto até hoje. Lutar pela minha comunidade, atender quem precisa, solicitar as minhas necessidades aos meus amigos e atender aos meus amigos e até aos inimigos e adversários quando eles estão em necessidade. Então, eu quero agradecer a presença de todos aqui. Eu tenho amigos de todas as épocas da minha vida, inclusive amigos feitos recentemente. Quero dizer que nos últimos 20 anos, nada do que foi feito na Menorá, com programa de televisão, com programa de rádio, com o nosso jornal eletrônico, com os livros que nós publicamos, com as viagens que nós fazemos a cada 4 meses, e é verdade,
porque eu não teria nenhuma razão para dizer isso, sem a associação da minha mulher Márcia a todos esses projetos, e é um braço forte na consecução de cada um desses trabalhos que a gente realiza. E eu quero dizer a vocês que aqui, além de amigos, existem alguns dos nossos patrocinadores. Quero lembrar eles que eu estou indo a Israel daqui a 2 dias e vou fazer um trabalho espetacular, se Deus me ajudar, e vai, sobre reis e profetas, sobre o rei Saul, sobre o rei Davi, sobre o rei Salomão, o rei Herodes, sobre o profeta Samuel, que ungiu o primeiro rei do povo hebreu, o rei Saul, sobre o profeta Natã, que disse a Davi: você não vai construir o templo, apesar de que você é competente para isso, porque você mandou um soldado à guerra que não tinha, além da mulher dele, outra. Quando você tem um harém enorme, mandou o sujeito para a morte para ficar com a mulher dele. Então você tem sangue nas mãos e você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo vai ser o teu filho Salomão, que tem o nome do meu avô, pai da minha mãe, que está ali sentada. Eu nunca gostei dessa frescura de falar na esposa, falar na mãe, mas a minha mãe tem 96 anos de idade, está ali sentada ao meu lado, e é um exemplo para toda a nossa família de amor pelo filho, pelos netos e pelos bisnetos. Por isso ela vive até hoje, graças a Deus, com saúde, e vai chegar aos 120 anos, que é a idade de Abraão. Então, voltando aos nossos profetas, vou contar a história de Jonas, que foi engolido pela baleia e que muito pouca gente sabe qual é o começo, o meio e o fim dessa história. E vou contar também a história de Elias, do Elial Anavi, aquele que subiu aos céus numa carruagem de fogo e que desafiou o deus Baal e os seus 450 profetas. Os judeus estavam se encaminhando, meu presidente, para uma outra religião. E ele conversou com Deus, o profeta Elias, e Deus armou um circo, e no final das contas ele conseguiu, Elias, matar 450 profetas do Baal e colocar fogo na estátua desse deus Baal, com a ajuda do Senhor dos Exércitos, que é o seu Deus, o meu Deus, e o Deus de todos aqueles que acreditam no Deus único, sejam muçulmanos, cristãos ou judeus. Então, eu quero agradecer a todos vocês as palavras maravilhosas que proferiram a meu respeito. De verdade, eu sou amigo dos meus amigos, eu sou irreverente, eu não tenho papa na língua. Se eu precisar mandar para o inferno, a pessoa acaba indo e até gostando. Mas eu quero aqui fazer um pronunciamento rápido para encerrar. A presença de 2 figuras aqui hoje, além de todos vocês e além de todos que falaram, que são meus amigos, e que falaram pelos que não falaram, que também me amam e por isso estão aqui presentes. É um plenário com 90 pessoas, algumas já se foram, e para mim é um plenário espetacular, porque são pessoas que só vieram aqui porque gostam de mim. Não tem outra alternativa nem outra razão. Então esse amor e esse carinho vocês podem levar para casa, a reciprocidade. Não vou me esquecer da presença de nenhum de vocês aqui. Mas há muito tempo, senhor deputado, senhor presidente, eu não tenho uma tribuna política, até porque não busco essa tribuna. Mas eu quero registrar a presença em desagravo do presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Arnon Velmovitsky, e a presença do senhor presidente da Confederação Israelita do Brasil, que precisou voltar a São Paulo, o doutor Fernando Lotenberg. Esses 2 cidadãos, e eu não quero me esquecer de abraçar
o deputado Paulo Ramos, que já se foi e que falou, e o meu querido Marcelo Arar, de quem eu sou tio, porque a minha primeira namorada era a tia dele, era a irmã da mãe dele. Então, eu sou tio dele. Quero agradecer as palavras deles aqui. Mas eu quero registrar que quem comanda a comunidade judaica do Rio de Janeiro é o presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Quem fala em nome dos judeus do Rio de Janeiro não é o cônsul honorário de Israel, não é o embaixador de Israel, é o senhor Arnon Velmovitsky. Por isso ele está sentado aqui. Veio falar em nome dos judeus do Rio. E é assim que nós todos, se virmos ou ouvirmos coisa diferente, temos que nos envergonhar, porque quem foi eleito para isso foi o senhor Arnon. O doutor Fernando Lotenberg fala em nome de todos os judeus do Brasil, e não é o senhor cônsul honorário de Israel que fala em nome de judeus do Brasil, nem por uma traquinagem do embaixador de Israel. Eu estou aqui numa casa política falando de política judaica. Foi uma vergonha o que eu presenciei no Copacabana Palace há cerca de um ano atrás, quando se virou as costas para os dois presidentes do Rio e do Brasil judaicos para se vingarem de uma besteira que foi uma discussão caseira que não teve solução adequada no momento. Então, meu querido Arnon Velmovitsky, leve ao nosso presidente da CONIB, da qual o senhor faz parte como membro nato, presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro, o desagravo desse homenageado aqui de hoje, que recebe uma comenda que não foi solicitada, foi um ato de alegria e amizade do meu querido deputado. Enquanto eu estiver vivo, a Federação Israelita e a Confederação Israelita do Brasil não serão pisoteadas na minha frente. Eu não me calo com relação a isso. E quero anunciar a vocês que agora existe a Confederação Judaica Brasileira, que é a Confederação dos Bnei Anussim, a Confederação do Sérgio Sobreira, presidida por ele. E nós, de mãos dadas, vamos ajudar os Bnei Anussim a voltarem ao judaísmo com todas as nossas forças. Eu quero agradecer à minha família, aos meus filhos Yasmin e Bruce, que falaram em nome dos meus filhos Patrick e Pedro, e também dos meus netos e da minha mãe. E quero deixar um beijo no coração de cada um de vocês. Quero agradecer a presença de vocês aqui entre nós, essa alegria que vocês estão me dando e a certeza que eu já sei o que vão dizer quando eu morrer. E isso para mim é fundamental. Um beijo no coração, obrigado, meu querido deputado. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Uma vez Flamengo, sempre judeu. Um beijo no coração. Finalizando, gostaria de agradecer a presença e reiterar nosso respeito e admiração pelo homenageado de hoje. Tenham todos uma boa noite. Declaro encerrada a sessão.